A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus pela bondade e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Neste momento em que nós vivemos e estamos passando, nós vemos o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Conforme disse o patriarca Abraão, o Senhor proverá, e o Senhor tem sido providência em nossas vidas. Deus tem provido o necessário. Deus tem sido, conforme disse o salmista, o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. Sei que o momento em que nós estamos passando não é fácil, mas em tudo isso, você tem visto, tem presenciado ali o cuidado de Deus. Deus cuidando de nós. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Então, enquanto não cumprir os propósitos de Deus na minha vida, na sua vida e através da nossa vida, então nada pode nos atingir, porque é Deus quem quer assim. Então, a nossa maior preocupação hoje é realmente vivermos na presença de Deus constantemente e sermos gratos a Deus pelo seu amor para conosco. Deus é bom, Deus é maravilhoso e a palavra do Senhor nos diz que Ele é fiel. E diante desta verdade, nós descansamos, porque o nosso Deus é fiel. Então eu quero compartilhar neste momento uma palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no livro dos Juízes, no capítulo 2, versículos do 7 ao versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo de número 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Amém. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a narrativa deste texto, onde está justamente registrado 3 gerações. Primeira geração, a geração de Josué. Josué, nós vamos encontrar que ele se deparou-se com um grande desafio em sua vida. Ser o sucessor de Moisés. Mas mesmo diante desse desafio, Deus, como sempre, confortando o seu coração para o que ele viria enfrentar, e assim o revestindo, lhe capacitando para realizar e para que através dele pudesse cumprir as suas promessas ao povo de Israel. Esse Josué é a geração fiel, é a geração que serve a Deus, é a geração que não serve a Deus momentaneamente, enquanto tudo está bom, está bem, não. É a geração que serve a Deus até os seus últimos dias de vida aqui nesta terra. Esta geração é a geração que realmente é digna de ser imitada pelo seu comportamento, pela sua fidelidade, pelo seu comprometimento com Deus. Então essa geração é digna de nós observarmos e queremos seguirmos os seus passos, orientados através dessa conduta, desse comportamento desta geração. E esta geração também era comprometida com a geração seguinte, porque nós vamos ver isto claramente, que
após a morte de Josué, que é tido aqui como a primeira geração, a geração seguinte, que foi a geração após a sua morte, essa geração também servia ao Senhor. Essa geração deu prosseguimento obedecendo a Deus. Mas, porém, nós vamos encontrar uma terceira geração. Nessa terceira geração, nós vamos ver que esta geração não conhecia o Senhor, nem as suas obras. E o que foi que houve? O que veio a ocasionar a isto? Então logo entendemos que houve um erro gravíssimo da segunda geração. A geração não preparou a geração seguinte para que pudesse continuar servindo ao Senhor, sendo obediente, procurando viver uma vida de comunhão com Deus e, acima de tudo, a fidelidade, ao qual Deus preza muito na vida de um servo seu, de um povo seu, de uma geração. Então Deus, Ele preza muito pela fidelidade. E eis a pergunta: o que foi que houve? O que veio a ocasionar isto? A princípio nós entendemos que houve a negligência com relação ao ensino da palavra de Deus. Porque é através do ensino da palavra do Senhor que somos instruídos, que somos conduzidos a realmente ser levados a obedecer a Deus. Se há uma negligência no ensino da palavra, então o povo se corrompe. Não é assim que está escrito no livro do profeta Oséias, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Sem o conhecimento da palavra, o povo se desvia, o povo se afasta, o povo deixa a verdadeira adoração, a servir o verdadeiro Deus e passa agora a adorar falsos deuses, a acreditar veementemente que eles podem fazer alguma coisa quando na verdade não podem fazer nada. Isso tudo pela falta da instrução. Mas também outro ponto que precisa ser destacado aqui, que foi justamente a influência dos povos que estavam em redor de Israel. O povo de Israel, aquela geração, foi influenciada pelos costumes, pelas práticas daquele povo que estava em sua volta. E com isso, eles também seguiram esses costumes. Passaram a praticar as mesmas práticas. Deixaram a Deus. Foram infiéis ao seu Senhor. Essa terceira geração é tida como uma geração que não conhece a Deus. A geração que não sabe das suas obras, dos seus feitos. É lamentável chegar a tal ponto e a tal situação de uma geração abandonar a Deus, esquecer-se de Deus, se deixar-se levar pelo engano, porque houve, em um certo ponto, a negligência da geração passada. Houve, em um certo ponto, deixar-se influenciar, deixando de acreditar nas suas convicções, na verdade absoluta, que só pode se encontrar na palavra de Deus. Essa geração, essa terceira geração que não conhece a Deus, representa a geração daqueles que não buscam, representa a geração daqueles que não oram, que não leem, não tem prazer na leitura, não tem prazer no estudo da palavra de Deus. Essa geração é uma geração fria, é uma geração sem amor, é uma geração que para muitos é desacreditada. Porém, para concluirmos aqui esta mensagem de reflexão, eu quero dizer que talvez que no quadro que nós citamos, fazendo uma análise bíblica comparativa com relação às gerações. Eu quero dizer que eu não sei como nós estamos, qual é o nosso comportamento hoje, neste momento. Mas independente de tudo isso, nesta geração a qual faço parte hoje, eu não desacredito desta geração,
pelo menos 3 pontos. 3 pontos. Primeiro, porque eu acredito ainda em homens que foram capacitados, homens comprometidos com o ensino da palavra de Deus, que é de grande valia para que possamos realmente permanecer fiel. A essa geração permanecer fiel. Segundo, se Paulo, ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, diz, incluindo ele mesmo naquela geração, dizendo que seria a geração do arrebatamento, eu também acredito que, assim como Paulo, eu acredito que esta geração é a geração do arrebatamento da igreja. Terceiro, eu também acredito nesta geração, assim como Pedro, que no dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo, levantou-se e disse, isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, se Pedro, que naquele tempo disse que eram os últimos dias, eu quero acreditar que esta geração é a geração dos últimos dias. Que ainda Deus derramará sobre esta geração do seu Espírito e ocorrerá um grande avivamento em nosso meio, em nossa geração. Uma geração que realmente seremos conhecida, conforme disse o salmista, a geração que busca o Senhor. A geração que ama a Deus, porque o Espírito Santo fará isso em nossa vida. Então eu concluo aqui e dizendo para você, continue acreditando nesta geração. Faça a diferença nesta geração. Faça a diferença no meio de uma geração que lá fora se corrompe a cada dia. Mas você é diferente, porque você é a geração eleita. Deus te escolheu em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, grandemente. Que nós possamos ser uma geração fiel. A paz do Senhor a todos.